Josias, expectativa grande, né? Um ano que começa, aliás, né, o ano de 2026, com uma pauta importante, aliás, como sempre, no Supremo. Não falta tema relevante para que o Supremo despache, né? Ele estava, antes no julgamento da trama golpista, tinha virado ali uma Suprema Corte quase que monotemática, privilegiando o julgamento no final do ano passado, dos encrencados na trama do golpe, né? E é muito impressionante como mudou a situação do Supremo Tribunal Federal em pouco tempo. Durante o recesso, o tribunal que tinha encerrado o ano injetando no verbete da enciclopédia um fato histórico, a condenação inédita de um ex-presidente da República e de oficiais graduadíssimos das Forças Armadas por tentativa de golpe, coisa inédita. Esse mesmo tribunal está agora pendurado de ponta cabeça nas manchetes, às voltas com um noticiário adverso que constrange alguns ministros e impulsiona a pregação do presidente do Supremo, o Edson Fachin, pela adoção de algo que se pareça com um código de conduta para os magistrados, né? Então, impressiona o xerife do Supremo no combate ao golpe, na preservação da democracia, na condução do processo sobre a trama golpista. Esse xerife, o Alexandre de Moraes, é um dos que estão, como disse, pendurados de ponta cabeça nas manchetes, porque a mulher dele, a Viviane Barsi, advogada, surgiu nas investigações do Master como beneficiária de um contrato de assessoria jurídica de 3,6 milhões de reais por mês, um contrato que, se cumprido até o final, teria rendido a ela 129 milhões de reais. Fica evidente que o Daniel Vorcaro, o dono do Master, não buscava assessoria jurídica, assessoramento advocatício, buscava acesso à maçaneta do marido da doutora, o próprio Alexandre de Moraes. E outro ministro, o Dias Toffoli, também está frequentando o noticiário em posição constrangedora, porque, a despeito dos vínculos familiares, dois irmãos que tinham negócios com um cunhado do Vorcaro, esse dono do banco falido Master, num resort no Paraná, a despeito de ter voado num avião privado, na companhia de um advogado de um executivo do Master investigado pela Polícia Federal. A despeito de tudo isso, ele continua imaginando que nada foi descoberto sobre essas vinculações constrangedoras e que pode continuar atuando livremente como relator do processo do Master no Supremo. Então, o Supremo está agora sendo acossado por um noticiário adverso e deve explicações à sociedade, né? Então, é impressionante, Diego, como mudou. Os ventos passaram a soprar numa direção oposta à que o Supremo degustava no final do ano passado. O Supremo estava no final do ano passado se jactando, se vangloriando de ter participado como um ator relevante, como protagonista mesmo, no processo que assegurou a preservação da democracia no Brasil. E agora está sendo chamado a dar explicações éticas, explicações sobre comportamentos de alguns magistrados que não ornam com esse papel de que se jactava o tribunal no final do ano passado. E assim está retornando à Suprema Corte do recesso. Vem das férias com um papel absolutamente diferente daquele que ostentava quando os ministros saíram de recesso. E é preciso ver qual vai ser agora o comportamento do Fachin, porque ele não tem maioria no Supremo para adotar esse código de conduta que ele vem esgrimindo aí. Ninguém conhece, ninguém viu o texto, mas o Fachin diz que deseja adotar esse código de conduta, né? Seria desejável, de fato, que o documento virasse realidade, mas antes que a sociedade conheça o seu conteúdo,
ele vai apodrecendo, por assim dizer, na resistência da maioria dos ministros do Supremo. Verdade. No próximo bloco falaremos que a Polícia Federal e o Itamaraty levaram um drible de um fugitivo do 8 de janeiro que conseguiu o passaporte e vazou, fugiu para a Europa. Daqui a pouco. Até já. No YouTube a gente segue ao vivo. O caso Master também principal, né? A gente está falando sobre o Código de Conduta, tem tudo a ver com esse caso, ô Josias, mas olhos atentos, porque como a gente já falou aqui ao longo da semana passada, inquéritos devem ser abertos com casos de corrupção, né? Que podem envolver e devem envolver, inclusive, políticos com foro. Se o Supremo ainda quiser fazer algum sentido, quiser atribuir algum nexo às suas atividades, assim que começarem a surgir os nomes, e eles surgirão, isso é certo como o nascer do sol a cada manhã, assim que começarem a surgir os nomes desses figurões, deputados, senadores, nesse inquérito sobre o Master, cabe ao Supremo devolver à primeira instância o pedaço da investigação que diz respeito à venda ou à tentativa de venda do Master para o BRB, o Banco Público de Brasília, porque neste pedaço da investigação não há o envolvimento de nenhum investigado com prerrogativa de foro no Supremo. Portanto, esse pedaço da investigação deveria cair, descer para a primeira instância do Judiciário, de onde, aliás, jamais deveria ter saído, e o resto, o pedaço do inquérito que envolve, e eles aparecerão logo, parlamentares, eventualmente autoridades do Executivo, até do Judiciário, esse pedaço, sim, deve ser mantido no Supremo. Então, se o Supremo quiser descer das manchetes em que hoje está figurando ali, ardendo de maneira negativa, ele precisa sanear esse processo. E o saneamento envolve a devolução do escândalo no que diz respeito à parte financeira para a primeira instância, e aí o resto pode ser tocado pelo Supremo. E a perspectiva, Diego, é que, pelo menos nesse pedaço financeiro, a investigação resulte lá na frente em indiciamento, denúncia, ação penal e, eventualmente, até condenação. Mas aí a condenação se restringiria a esses atores empresariais, financeiros e autoridades, eventualmente, do BRB, que é um banco público de Brasília, né? Então vai ficar na conta do Daniel Vorcaro. E o desejável é que não fique por aí, né? O desejável é que também o outro pedaço do inquérito, a parte que envolve os figurões da República, que também esse resulte em punições. Mas conhecemos o Brasil e sabemos que isto é mais improvável.